Fala assim: nessa noite eu marquei um encontro com Deus. Amém? Então você vai fechar os seus olhos e a gente vai cantar esse cântico, né? Quem sabe, quem é raiz, sabe. Canta-se comigo. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Por que, igreja? Eu marquei um encontro com Deus. Fala assim: basta. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada. Se a noite escura está, Se a noite escura está, Jesus me guiará. Basta que me toque, Senhor. Vamos adorar? Vamos adorar a Deus, adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar teu nome, aleluia. Vamos adorar a Deus. Ao que estás assentado no trono, e ao Cordeiro seja e a honra, e a honra, e a glória, aleluia, pelos séculos dos séculos, amém. Vamos adorar a Deus, adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar teu nome, aleluia. Vamos adorar a Deus. Por que, igreja? Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu. Só quem crê canta, louve a Deus. Tão certo como a tão certo como eu te falo, tu pode me ouvir. Que bom estarmos aqui, louvando a Deus. Que bom estarmos aqui. Tempo para isto, tempo para num só. Tempo para isto, tempo para isto,
tempo para louvarmos a Deus, num só amor e um só. Levanta suas duas mãos agora, fala assim: Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Levanta as suas duas mãos, dê uma linha de salva de palma bem forte para Jesus. Aleluia. Podem sentar. Paz, saúde, prosperidade. Amém. Estou muito alegre por estar aqui nessa noite. Amém. E sou grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa noite. E quero já agradecer os pastores dessa casa, né? O pastor Davi, a pastora Sueli e os demais pastores auxiliares pela a confiança, né? De nós estarmos aqui, de trazer a palavra de Deus. Amém? E desde já quero também mandar um abraço, né, da minha liderança, do missionário Mário, amém? E da minha pastora, amém? Minha esposa não pôde estar aqui, hoje está lá em Santa Cruz da Serra pregando, irmão, né? Ela foi convidada para pregar no culto de mulheres, nunca pregou de longe, primeira vez, né? Eu falei, vai na paz, meu, vai que Deus te abençoe, amém? E aqui nós estamos, amém? E hoje, aí chamamos alguns irmãos, mas sempre tem aquele imprevisto, né? Alguns irmãos, não dá, tal, né? Mas hoje veio comigo o nosso diácono Antônio, fica de pé, ali também, nosso obreiro Altamiro, nossa irmã Soninha, que eu nem esperava, né? Apareceu, amém? E o seu esposo, né? Roberto, que a gente chama de Beto, amém? São esses irmãos que estão aqui conosco, amém? Que Deus abençoe vocês, amém? A igreja queira receber ele, fala, seja bem-vindo. Aleluia, amém? E graças a Deus nós estamos aqui, irmão. É culto de homens, né? Quero agradecer também ao líder do grupo dos homens e todos, departamento, todos os homens, em nome do Senhor Jesus, amém? Nós estamos, hoje, nessa noite, é culto de homens, né? E o tema foi dado à grande colheita, né? É a grande colheita, inclusive o nosso irmão leu ali, né? Sobre a colheita, sobre trabalhadores. Mas nessa noite, eu quero falar de um homem, não sei se você já ouviu desse homem, né? E às vezes a gente lê a Bíblia, lê a palavra de Deus e a gente assim, eu quero ser igual Paulo, eu quero ser igual Davi, eu quero ser outros, né? Outros personagens bíblicos que são conhecidos. Mas existe alguns personagens dentro da palavra de Deus que eles não foram muito meditados, mas fizeram uma grande obra para Deus, né? Pessoas que não foram relatados e eles fizeram coisas grandes para Deus, amém? Essa semana mesmo eu estava escutando sobre Matias. Quem foi Matias? Né? A gente não vê na Bíblia a história de Matias. A gente não vê a história de Matias, que ele, vamos dizer, que Jesus falava com ele, que ele estava ao lado de Jesus, mas aonde Jesus estava, ele estava junto. E a gente só vê a história de Matias, o nome de Matias, um anônimo, né? Quando Judas, né,
podemos usar essa expressão, foi para o banco de reserva, e Matias foi convocado, ele foi chamado. Mas quem foi Matias? Foi um homem que em todo canto que Jesus estava, ele estava ali. A gente pessoas anônimas, mas que fizeram a obra de Deus. A Bíblia registra de uma menina, uma adolescente, que ela foi levada como escrava. A Bíblia não fala o nome dela, mas fala que ela foi levada como escrava para a casa de quem? Naamã. Mas fez uma grande obra naquele lugar. A Bíblia não fala daquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, não fala o nome dele. Fala dele, mas não fala do nome dele. Então são pessoas anônimas, né, que não apareceram assim, mas é que nós devemos seguir o exemplo. E nessa noite eu quero intitular essa mensagem, eu quero falar de um homem chamado sobre Abissai. Quem já ouviu aí sobre Abissai? Quem foi Abissai? Abissai, ele foi um líder dos soldados de Davi. Abissai, ele foi um guerreiro. Abissai, ele foi aquela pessoa que quando Davi enviou os 37 valentes, ele foi como líder. Abissai. E eu quero titular nessa mensagem falando assim: quando Abissai chega, o gigante cai. Fala assim: quando Abissai chega, o gigante cai. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, deixa eu ser o seu Abissai. Mas, aí você vai, mas por quê? Por quê? Por que você está pedindo para eu ser o seu Abissai? Nós vamos entender. Abre a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 21, e versículo 15 em diante. Você vai entender porque eu pedi os irmãos para falar para outro irmão: deixa eu ser o seu Abissai. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 em diante. Vamos ler? Todos acharam? Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi o quê? Se cansou. Paramos aqui. Irmão, a Bíblia fala que Davi era um guerreiro, era um homem de guerra. Davi era um homem que toda guerra, com exceção aquela que ele pecou, que ele não foi, que era para ter ido, mas com exceção essa, mas em todas as guerras Davi estava ali. Mas a idade foi chegando, o tempo foi passando, e a Bíblia diz que Davi o que? Ele o que? Se cansou. Acompanha dentro da Bíblia. A Bíblia diz que Davi ele se cansou. E há momentos na nossa vida que a gente cansa. Há momentos na nossa vida, irmão, que a gente sentimos um cansaço espiritual. Mas a Bíblia fala que o Senhor é aquele que nos fortalece. Fala assim: o meu Deus é aquele que me fortalece. E aqui a Bíblia fala que Davi estava indo, foi para uma guerra,
E Davi, ele não era mais aquele garotinho, né, que quando lutou contra o leão, contra o urso, que lutou contra o Golias, ele não era mais aquele jovem. A idade já tinha passado, a idade já tinha chegado, mas Davi era um guerreiro. E a Bíblia fala no versículo 15 que os filisteus, né, pelejaram contra Israel, e desceu Davi com ele e seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi o quê? Se cansou. Davi, ele como líder, ele se cansou. Então o que eu quero dizer para você, que no momento da sua luta, que no momento da sua dificuldade, no momento que você estiver passando a sua adversidade, ainda que você se sinta cansado, saiba de uma coisa: Deus, ele te fortalece. Deus, ele te fortalece. Lá em Provérbios capítulo 24, no versículo 10, coloca aí para mim, fazendo favor. Diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, e que a tua força é o quê? Pequena. Então no dia da sua adversidade, no dia da sua luta, no dia do seu problema, no dia que você estiver passando pelo furacão, no dia que você estiver passando pela grande tempestade, nunca mostre a tua fraqueza, porque o Senhor está contigo, porque o Senhor é que te fortalece. E a Bíblia diz aqui, irmão, que Davi, ele, tanto de ele pelejar com os filisteus, ele se cansou. Ele se cansou. Mas a palavra de Deus fala, irmão, bem claro no versículo 16. Vamos lá agora. 2 Samuel 21, 16. A gente vai. E Esbibonete, que era dos filhos do gigante, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou o quê? Ferir Davi. Quem era esse homem? Quem era esse homem? Esse homem, não somente ele, mas nós vamos ler simplesmente, ele fazia parte da família de Golias, do gigante Golias. Agora, eu quero que você lembre bem claro que quando Davi lutou aquela guerra com Golias, e quando ele venceu o Golias, a Bíblia fala que o quê? Que os seus irmãos, era parente mais chegado, era irmão, os seus irmãos esperaram a hora certa, o momento certo de se vingar de Davi. Vai chegar a hora certa. E o nosso adversário, ele sabe a hora certa, o momento certo de querer nos passar a perna. É por isso que o apóstolo Paulo, ele falava aos Efésios, capítulo 6, e no versículo 10, revestido de todas as armaduras de Deus. Faça todo dia eu tenho que me revestir. Todo dia, todo momento, toda hora, todo segundo, todo instante, eu tenho que me revestir. Por isso que o apóstolo Paulo, ele falou para o Efésios, bota Efésios 6:10. Livro de Efésios, capítulo 6, e no versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. O 11. Revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo.
Eu não posso só esperar me revertir no dia que chegar o culto aqui em Xangri-Lá. Qual são os dias de culto aqui? Terça, quinta e domingo. Eu não posso esperar me revertir só terça, quinta e domingo, ou nas consagrações, ou quando houver culto de irmã. Não, todos os dias eu tenho que me revertir. Por quê? Porque a Bíblia fala o quê? Que quando Davi, ele se cansou, aquele gigante, ele procurou a oportunidade de querer o quê? Matar Davi, se vingar. Por quê? Porque Davi tinha o quê? Matado seu irmão chamado quem? Golias. Então por isso que o apóstolo Paulo falou: revestido de todas as armaduras de Deus. Então todo momento eu tenho que me revestir, eu não posso esperar. Todo momento eu tenho que estar o quê? Fortalecido espiritualmente. Amém? Quem está entendendo, diga graças a Deus. A Bíblia diz que aquele gigante chamado Esbibonete, que era dos filhos do gigante, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingiu uma espada nova, ele intentou ferir Davi. Ele tentou ferir Davi. Então nosso adversário, a todo momento, a todo instante, ele tenta o quê? Nos ferir. Vai falar assim comigo: eu tenho sobre a minha vida o revestimento das armaduras de Deus. Quem crê, diga amém. Diga aleluia. Diga graças a Deus. Aí a Bíblia fala no versículo 17, 2 Samuel 21, 17, diz assim: porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e o feriu os filisteus e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apague a lâmpada de Israel. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, você é a lâmpada de Israel. Fala assim: você é a lâmpada de Israel. Fala assim: se depender de mim, essa lâmpada não vai se apagar. Quem crê, diga amém. E as palmas bem forte para Jesus. Bem forte para Jesus. Por isso que eu mandei você falar para o teu irmão: quando Abissai chega, o gigante o quê? Cai. Agora vê bem, se Abissai não tivesse ali, irmão. Ah, pastor, mas tinha outros soldados, mas Abissai, ele sabia a importância que o seu líder chamado Davi tinha. Eu acredito, eu lendo essa palavra, eu estudando essa palavra, eu acredito que Abissai estava ali, irmão, lutando e olhando para o seu líder. Lutando e olhando para o seu líder chamado Davi. Ele lá na guerra, ele lá com o gigante, ele lutando e olhando. Aonde está Davi? Eu sei que aquele está sentado ali. Aonde está Davi? Aonde Davi está? Então, irmão, a todo momento, olha para o teu irmão. Faltou o culto? Não espera os seus pastores. Liga, passa um zap, visita. Eu acredito que Abissai estava ali lutando e preocupado com Davi, porque ele sabia que Davi, ele era a lâmpada de Israel, assim como você também é a lâmpada de Israel, e a lâmpada de Israel, ela não pode se apagar.
E quando Davi estava cansado, porque a idade já tinha chegado, e quando Davi estava ali cansado, porque Davi já não tinha mais aquele vigor, Davi não era mais aquele jovem, Davi já não tinha mais aquela disposição, mas ia para a guerra. Davi, ele parou no cantinho e ficou ali cansado, e aquele gigante, ele olhou e viu Davi e falou assim: agora é a hora de eu vingar a morte do meu irmão. Mas ele quebrou a cara, irmão. Ele quebrou a cara porque Davi tinha um escudeiro. Davi tinha um que estava do lado dele. E quantas das vezes o inimigo ele faz de tudo, mas ele quebra a cara, porque nós temos alguém que está do nosso lado. Porque nós temos alguém que está jejuando por nós, temos alguém que está orando por nós, temos alguém que está pagando preço por nós, temos alguém que está orando às madrugadas por nós, tem alguém que está entregando a nossa vida na mão de Deus, e Deus está blindando. Era isso que estava acontecendo com Davi. Davi estava cansado, mas ele tinha um Abissai. E quando aquele gigante, Esbibionete, quando ele chegou para quê? Para ferir Davi, para matar Davi, a Bíblia diz: quem aparece? Fala assim: Abissai. Fala assim: quando Abissai chega, o gigante cai. Olha para o teu irmão e fala: irmão, deixa eu ser o seu Abissai. Deixa eu ser o seu Abissai. Mas quando você, o Abissai, irmão, é aquele que segura na mão e fala assim: ó, vamos chegar junto ao céu. Abissai não é aquele só de palavra. No momento da tempestade, no momento da dificuldade, ele faz igual Pilatos, ele lava as mãos. Não, Abissai vai até o fim. Abissai, ele fala assim: calma aí, meu líder não. Aí diz a Bíblia no versículo 17, novo, vou ler: porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e o feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apague a lâmpada de Israel. Fala assim: eu sou a lâmpada de Israel. Você crê nisso? Você crê que você é a lâmpada de Israel? Então a Bíblia diz o quê? Aí vamos para o versículo 18. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibicai, os atitas, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Aí quem era esse, irmão? Era outro gigante. A nossa vida, a cada dia, nós enfrentamos quem? Gigante. Qual é o gigante que tem se levantado na sua vida? Qual é o gigante que tem crescido na sua vida? Eu não sei qual é o gigante, mas de uma coisa eu sei: que hoje ele vai cair em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Por quê? Porque nós temos aqui, irmão, Abissai. Abissai, homens guerreiros, homens corajosos, amém? Segundo Timóteo capítulo 4, no versículo 11. Segundo Timóteo capítulo 4, no versículo 11. Olha só: só Lucas estava comigo. Toma Marco e trazei contigo, porque é muito útil para quem? Ministério. 2 Coríntios 7, 6. Bota para mim.
Mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vida de quem? De quem falou essa palavra? Paulo. Paulo sempre teve alguém ao seu lado. Paulo nunca estava sozinho. Nos momentos de adversidade, no momento que ele estava abatido, estava lá sempre alguém do lado dele. Então, nessa noite, saia daqui pensando: eu tenho que ser um Abisai na vida de alguém. Porque às vezes o irmão à nossa esquerda e à nossa direita está passando guerra aí e está cansado, e a gente somente faz o quê? Cruza os braços. Mas a Bíblia diz o quê? Que Abisai, ele não cruzou os braços. Ele falou: calma aí, meu líder Davi, ele não vai ser morto por esse gigante. Ele está cansado, mas eu não estou não. Ele está cansado, ele está lá cansado no canto, mas eu não estou. Versículo 19: houve mais outra peleja contra os filisteus em Gob, e Elanã, filho de Jairé, Origim, o belemita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era haste como eixo de tecelão. Aí o versículo 20, bota aí: houve ainda também outra peleja em Gade, onde estava um homem. Esse era terrível, irmão. Esse irmão de Davi, ele era terrível. Olha só, em Gade, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, em cada pé outros 6, 24 ao todo, e também era na cera do gigante. Então todos esses gigantes queriam o quê? Destruir Davi. Porque queria se vingar da morte do seu irmão chamado gigante Golias. Mas a Bíblia fala bem claro que quando Abisai chega, o gigante cai. Quando Abisai chega, quando Abisai está no local, o gigante cai. Eu não sei qual é a sua adversidade, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é aquilo que você está passando, mas saiba de uma coisa: do seu lado tem um Abisai. Quem crê, diga amém. Quem acredita, diga aleluia. Diga graças a Deus. Em Mateus capítulo 27, no versículo 32: e quando saíram, encontraram um homem sirineu, chamado quem? A quem constrangeram a fazer o quê? A levar a sua cruz. Quem é esse homem? É um anônimo, né? Mas até ele ajudou o quê? A levar. Pastor, o que o senhor está falando, irmão? O que eu quero fechar, o que eu quero falar é que a gente sempre precisa ter alguém do nosso lado. O que eu quero dizer é que sempre eu preciso de alguém estar do meu lado. Eu sempre preciso de alguém que esteja de mão dada comigo. Eu sempre preciso de alguém na minha vida espiritual que possa estar me ajudando. Porque vai vir momentos na minha vida, vai vir momentos para mim,
de adversidade, de luta e dificuldade, eu vou precisar que alguém segure nas minhas mãos e me ajude a chegar até onde eu tenho que chegar. A Bíblia fala em Eclesiastes, para a memória, é capítulo 4, que é melhor 2 do que 1, né? Eclesiastes, capítulo 4, se não fala a memória, fala assim, que é melhor 2 do que 1, porque se um cair, o outro quê? Levanta. Então imagine nessa guerra se Davi estivesse sozinho. Então até Jesus, irmão, para chegar ao propósito que Deus queria que ele chegasse, teve alguém para levar o quê? A sua cruz. Paulo teve alguém, teve Tito, no momento que ele estava angustiado, abatido, Tito foi lá e consolou. No momento que ele precisava, conforme ele falou, Marcos foi lá e ajudou. E aqui diz o quê? Que Davi, no momento que ele mais precisou, irmão, quem estava lá para ajudar Davi? Absaia. Quem estava lá para que a lâmpada de Israel não se apagasse, porque tudo que o diabo quer é o que? É apagar a nossa lâmpada, é tirar de nós tudo aquilo que ele não concorda. Mas a Bíblia diz, volto a ler lá no versículo 17, eles disseram assim: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apague a lâmpada de Israel. Aí no versículo 1 Samuel, capítulo 26 e versículo 8, bota para mim, já encerrando. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo, deixa-me pois agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. Olha como Abissai, irmão, estava ali do lado de Davi, a todo momento. Essa passagem aí, ela fala que quando ele queria o quê? Matar Saul, eles tiveram a oportunidade. Então Abissai, ele era um homem que estava todo momento do lado de Davi. Temos que ter pessoas que estão a todo momento intercedendo por nós. Temos que ter pessoas que a todo momento, que você sabe que aquela pessoa, ela está orando por mim, ela está pagando o preço por mim. Certa vez uma irmã chegou para ele e falou assim: pastor, eu estou orando para o senhor. Eu falei: eu sei disso, eu sei disso, eu sei. Então temos que ter pessoas que a gente sabe que, não, eu sei que aquela pessoa, ela está orando por mim, está pagando preço por mim. Por quê? Porque Abissai, a todo momento você vai olhar que não só foi aquele momento, mas a todo momento ele estava o quê? Ele estava cuidando da lâmpada de Israel. Ele cuidava porque ele sabia a importância que Davi tinha. E assim como o seu irmão que está ao seu lado, ele é importante. Olha para ele e fala assim: irmão, você é importante para mim. Você é importante para mim. Por isso a sua lâmpada não vai se apagar. Fala assim: a sua lâmpada não vai se apagar. Então, em 2 Samuel,
capítulo 23, no versículo 18. Bota lá para mim. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 3, e este alcançou a sua lança contra 300 e o feriu, e tinha o nome entre os 3. 2 Samuel 16, 9. 2 Samuel 16, 9. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto? Ao rei meu senhor, deixa-me passar e lhe tirarei o que? A cabeça. Ele era terrível, entendeu? Ele era terrível. Por quê? Porque a Bíblia fala, né, que Davi, ele foi amaldiçoado, e Abissai, ele não aceitou isso. Então, irmão, quando alguém vier, o que eu aprendo? Quando alguém vier falar do teu irmão, quando alguém vier falar do teu pastor, quando alguém falar da tua igreja, você não aceita. Você não aceita. Olha, a Bíblia diz que Jonatas, ele fez uma aliança tão grande com Davi, que quando Saul, seu pai, sentado na mesa, começou a falar mal de Davi, ele se levantou e saiu. Ele se levantou da mesa, ele falou assim: o que Davi fez para você estar falando mal dele? Então, esse homem chamado Abissai, irmão, era um homem que estava o quê? Blindando Davi. Aquele homem, ele amaldiçoou Davi, e Abissai falou assim: olha, deixa que eu vou resolver essa situação. Aí Davi falou: não, calma. Davi era um homem de calma, irmão. Davi era um homem de paz, porque se deixasse para o Abissai, coitado daquele povo. Amém? Vamos lá? 2 Samuel 10, para eu encerrar. E o restante levanta só tuas mãos para o alto e dá uma salva de palma bem forte para Jesus. Bem forte. Aleluia. Fica de pé, em nome de Jesus. Dê a mão ao seu irmão em nome de Jesus. Aleluia. Aquele hino aí, em tempo de guerra aí. Em tempo de guerra, nunca pare de... Feche seus olhos em nome de Jesus. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Em tempo de guerra, nunca baixe a sua cabeça.
Porque além de Deus estar com você, além de o Pai e o Filho estar com você, você tem um abissai do seu lado. Feche seus olhos agora. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, nessa noite. Meu Deus, e acabamos de ministrar a sua palavra. Quando o abissai chega, o gigante cai. Meu Deus, eu não sei, eu não sei qual é o gigante que tem se levantado na vida desse irmão, dessa irmã, desse jovem, meu Deus. Mas eu tenho te pedir, Senhor, nessa noite, meu Deus, que o Senhor possa o abençoar, que o Senhor possa fortalecê-lo, que o Senhor possa o ajudá-lo nessa caminhada. Meu Deus, eu não sei qual é o cansaço que ele tem sentido, qual é o cansaço, Papai do céu, que ele tem, Papai do céu, passado. Mas a tua palavra diz, meu Pai, que quando Davi naquela batalha ele se cansou, Abissai apareceu, meu Pai, e não deixou o gigante, meu Pai, o Senhor matá-lo, o ferir. Então nessa noite, meu Pai, não deixe que esse gigante venha ferir, Senhor, venha matá-lo, Senhor, espiritualmente, a sua vida. Mas que nessa noite, meu Deus, cada um saia daqui, Senhor, saia daqui, meu Pai, querendo ser um abissai, meu Pai, ajudar o outro, meu Deus, brindar o outro.
abençoar a vida de vocês cada vez mais, e que Deus possa, aquilo que eu não pude falar, Deus possa ter falado em vossos corações. Amém? E não esqueça, você tem um Abissai do seu lado. Amém? É necessário você ter um Abissai do seu lado, porque no momento, em tempo de guerra, esse Abissai vai aparecer. Amém? Em nome de Jesus, recebeu o nosso